Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maico. Cumprimento a todos vocês com a santa paz do Senhor Jesus. Você já ouviu falar de um profeta que foi engolido por um grande peixe? E por que ele saiu vivo? E qual era o propósito de tudo isso? No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: O Senhor não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Em 2 Pedro, fala que é uma das partes que também falam que Deus tem paciência conosco e que ele não demora a fazer o que prometeu. Na Bíblia fala que ele não quer nos punir, ele não quer nos destruir. O livro de Lamentações de Jeremias está que não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Na cidade de Nínive, a Bíblia fala, no capítulo 4, versículo 11, a tradução linguagem atual, era um lugar onde havia mais de 120 mil crianças inocentes. E na tradução João Ferreira de Almeida, fala de mais de 120 mil pessoas que não saberiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Uma parte bem conhecida da palavra do Senhor, que é muito falada, que é Jonas que foi engolido pelo grande peixe. Mas qual foi mais ou menos a distância que ele foi contra a direção que Deus tinha mandado para ele ir e pregar para aquele povo? Em Jonas 1:2 tem a parte que Deus fala com ele. Jonas 1:2: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. E Deus não queria castigar todas aquelas pessoas. No livro de Jonas, capítulo 3, versículo 3, fala mais ou menos o tamanho que era aquela cidade. Jonas 3:3: Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Imagina só o tamanho que é um lugar desse para 3 dias andando a pé. 3 dias é muita coisa andando. Então o lugar era gigantesco. E Deus não queria destruir aquele lugar. E ele mandou o profeta para que fosse até lá, pregasse para aquele pessoal, pregasse para aquelas pessoas, para que se convertessem e não fossem destruídos. Deus sempre nos avisa, dá uma direção, mas a gente sempre procura o caminho mais difícil. Além da desobediência, ele também não teve compaixão dessas pessoas desse lugar tão grande, com tantas vidas, que seria castigada pelo Senhor, que não aceita aquilo que é errado. Deus não condena ninguém sem dar uma saída, uma chance. Ele levaria primeiro alguém lá para falar que aquilo não estava o agradando, que aquela vida que eles viviam era errado e que eles seriam destruídos. Mas Jonas não teve compaixão. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3 diz: Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Então ele simplesmente foi na direção contrária. Mas que direção, que tanto mais ou menos ele andou para tentar fugir do Senhor? Olha, esse aqui é o mapa antigo, né? Aqui dá para ver a Síria, Galileia, Babilônia. Aqui é Israel. Eu vou ter que dar um zoom para ter ideia mais ou menos de onde que era Jope. É por aqui assim, ó. Jope. Aqui, ó. Esse era o lugar que ele estava, Jope. Aí ele foi pro lado direito. Deixa eu diminuir o zoom. Aí ele veio. Passou a Síria, a Assíria e aqui é Nínive. Pelo mapa dá para saber que a distância era gigantesca. Aqui era o lugar, o destino que Deus mandou. Aí ele, daqui, em vez de ir pro lado direito, foi pro lado esquerdo. Vamos ver mais ou menos a distância, para a gente ter uma ideia. Segundo os estudos, eles imaginam que ele ficou por aqui, dentro do grande peixe, rodando dias, mas não tem como a gente saber, né?
A outra parte que eles também pensam, segundo o estudo, teria sido esse lado aqui. Ó, a ilha de Malta. Quem lê o Novo Testamento vai lembrar dessa ilha. Ó, tudo isso aqui pro lado esquerdo foi para mais ou menos não, foi literalmente a distância que Jonas andou, tentando fugir da presença de Deus. Mas adianta, se Deus está em todo lugar. Eu acho que era por aqui, deixa eu diminuir o zoom. É isso mesmo. Ó, aqui é a Espanha. Ele pensando que poderia fugir do Deus Todo-Poderoso, que ele não via, que ele não sabia de tudo o que acontece. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Imagina só que tempestade que foi essa, hein? Ponto de o navio estar para se partir ao meio. Agora você imagina só que medo que não estava também todo mundo, porque não era um ventinho qualquer que estava fazendo aquele medo daquelas pessoas, mas era o Deus Todo-Poderoso que estava com sua fúria. Mas não era uma fúria ainda para matar, porque ele queria salvar todas aquelas pessoas. E Deus não desiste de salvar. Em Jonas, no capítulo 1, no versículo 5, os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E, para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Veja só a situação. Tudo bagunçado, o navio para se partir ao meio estava uma tempestade violenta, igual foi lido no capítulo anterior. E ele não estava nem aí, ele não estava ligando com nada, nem ali no navio e nem na cidade de Nínive. E depois de perguntado para Jonas o que estava acontecendo, ele falou que era ele que estava fugindo de Deus, fugindo de uma missão que Deus tinha mandado. E os marinheiros perguntaram para ele: o que fazemos para nos livrarmos dessa situação? No capítulo 1, versículo 12, Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês. Então ele mesmo já falou que jogassem ele para fora do barco, porque ele era o culpado. Quando saímos do caminho e vamos para a direção errada, não vai dar certo. Ele sabia que eles saindo do caminho daquelas pessoas, eles ficariam bem. E a confirmação disso vem em seguida. Assim que eles jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou. Logo no capítulo 17, diz que ele foi jogado no mar e Deus mandou um grande peixe que aí engoliu Jonas, em onde ele ficaria 3 dias e 3 noites. Aí no capítulo 2, já depois de passados 3 dias, 3 noites, passou a grande aflição, o grande peixe, não sabemos que peixe é, a Bíblia só fala o grande peixe. No segundo capítulo do livro de Jonas, logo no começo já fala que daí ele começa a orar, por quê? Porque as coisas apertaram, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, aí sim é a hora que começamos a lembrar de Deus, porque se as coisas não apertam, a gente não busca. Se as coisas não ficam complicado, difícil, a gente não busca Deus, a gente fica acomodado. Olha só que como é o ser humano. Só lembramos de Deus, de pedir socorro a Deus quando as coisas apertam. Só quando as coisas estão difíceis é que lembramos de Deus. Lembramos de clamar ao Senhor. E ainda no capítulo 2, versículo 10, já fala que então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Sim, ele conseguiu sair daquele peixe porque Deus tinha uma obra ainda para fazer na vida de muitas pessoas, que era da cidade de Nínive, aquela cidade gigante, aquele lugar grande, onde uma pessoa a pé levava 3 dias para caminhar por toda ela. Havia muita gente que também vivia uma vida errada, mas Deus queria que todos eles se convertessem. Para quê? Para que todos eles ficassem bem. Depois de andar um dia inteiro, depois de ser vomitado pelo grande peixe, foi até a cidade, andou um dia. A Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 4, Jonas entrou na cidade e andou o dia inteiro. Começou a pregar para que eles mudassem as suas vidas, para que vivessem de acordo
com o que agrada a Deus, e o que agrada a Deus é o que é melhor para todos nós. Porque as pessoas que vivem de qualquer jeito, não têm empatia com o próximo, não têm amor ao próximo, o mundo vive todo destruído. O mundo hoje vive em guerra porque as pessoas não têm empatia pelo próximo. As pessoas só pensam em si, só pensam no seu próprio bolso, só pensam no seu próprio conforto, só pensa na sua própria prosperidade. E Deus não aceitava isso. Deus queria que todos se convertessem. Que como era guiado por Deus, Jonas pregou e o povo começou a se converter. No capítulo 3, versículo 5, diz: Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. Aleluia! E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Louvado seja Deus! Todos já começaram a entender que aquilo não era uma vida correta, não é vida digna. Aquilo não era o que agradava ao Senhor. Todos se arrependeram. E o interessante é que, no capítulo 3, versículo 6, diz que até o rei entendeu que tudo estava errado e tudo aquilo desagradava a Deus. E Deus, ele é um Deus de justiça. Deus, ele é amor, mas também é justiça. Deus não ia aceitar aquela vida errada que eles viviam. No capítulo 3, versículo 6 diz: Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre a cinza. Ele estava arrependido. Ele sabia que aquilo não agradava a Deus. Ele arrependeu-se e resolveu não só se consertar, mas dar um jeito para que todos se consertassem, para que tudo aquilo tirasse o furor do Senhor. Porque no capítulo 3, versículo 9, ele disse: Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morramos. Porque ele sabia, vivendo certo, Deus não iria castigar. Eu e você vivendo de uma maneira correta, Deus não vai castigar. Deus não tem alegria em castigar. Mas a partir do momento que nós vivermos de um modo correto, Deus nos abençoa, cuida de nós, nos protege. Aí aqui finalizando no capítulo 3, no versículo 10, o que Deus queria era só salvar aquelas pessoas. Porque se eles não se convertessem, ele ia destruir todos. Porque eles viviam de um modo totalmente errado. Aí depois que se converteram, se arrependeram de seus pecados, do seu modo de viver errado. No capítulo 3, versículo 10 diz: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Assim que fizermos o que é certo, Deus nos abençoa, Ele nos protege, Ele quer o nosso bem. Só depende de nós. Amém? Então essa foi a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você puder deixar um joinha ou deixar um comentário e puder compartilhar, você vai estar ajudando muito. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.